ficou quase 20 anos no poder, quase 20 anos no poder, e simplesmente não soube explorar, não são as terras raras somente, né? Tantas e tantas outras coisas que a gente poderia ter investido, a gente simplesmente não investiu. Hoje nós somos um país, como eu já falei, agroexportador, que importa tudo que importa no mundo, né? Porque a gente não consegue produzir nada. Vamos lá. Esse negócio de materiais críticos, minerais críticos, terras raras, eu nunca tinha ouvido falar nisso, cara. De repente aparece lá os caras falando não, porque os minerais críticos, eu nem sabia que mineral falava, como é que é crítico. Ah, uma piada. Rara, eu fiquei pensando, a terra rara era a terra da minha mãe que não dava nem mandioca, nem macaxeira, nem cupim dava na terra que a gente tinha em Pernambuco. Aí eu estou descobrindo que são coisas muito valiosas que a gente tem. E que a gente nunca tomou conta disso. Pausa cara. pausa aqui. Então, Deixa eu falar uma coisa. Quem dera o problema do Lula fosse não saber que existem terras raras no Brasil e que basicamente você tem uma mina de ouro aqui, né? E que você não vai explorar. Vou te falar uma coisa. O Lula 1 e Lula 2, né? Pegou um presidente Lula muito mais novo, muito mais ativo. Inclusive, quando você pega, por exemplo, o governo Lula 1 e o governo Lula 2, o Lula ele era muito mais ativo em termos de direcionamento de política econômica, de articulação, de tudo. O Lula, ele era o presidente de verdade. Hoje o Lula é basicamente um super assessor de imprensa, né? Ele é o assessor de imprensa que aparece. Ele aparece na entrevista, viaja, aperta a mão de um, abraça, dá umas declarações, mas quem cuida de fato do governo dele são outras pessoas. O fato é o seguinte, o Lula 1 e o Lula 2, eles pegaram o tal do boom das commodities, que foi de fato o crescimento da China, né? A China, quando ele começou a crescer de forma absurda. Vamos lá, a China investiu muito, cara, em crescimento nos anos 80. Ela investiu em abertura de mercado nos anos 70, entendeu o que ela tinha que fazer. Anos 80 e anos 90, ela se preparou para o crescimento dela. E início dos anos 2000, a China começou a disparar. Tanto em, sei lá, em construção civil, quanto em produção industrial de carro, de um monte de coisa. E, inclusive, né, de qualificação das suas pessoas. E aí é o seguinte. Ele pegou o boom dos commodities, realmente a nossa balança comercial estourou. E o que o Lula fez? O Lula fez a coisa mais terrível que tem. Em vez dele investir em industrialização, em vez de ele incluir o Brasil nas revoluções industriais que estavam acontecendo, em vez de ele investir em qualificação, ele cometeu um erro ridículo. Ele falou o seguinte, vamos investir em formar muita gente. Então, fez um monte de programa. Assim, o Lula ele nem aumentou o gasto primário em educação. Não foi nem isso, que ele pegou e comprou mais escolas, né? E contratou mais professores. Ele fez isso, mas de uma forma tímida. Mas ele aumentou o gasto financeiro da educação. Ele basicamente encheu de programa educacional. Mano, eu vou te dar um empréstimo, vai pra faculdade. E aí você teve um boom mercadológico, né? Na educação, você teve um boom de mercado de educação. Você abriu um monte de Unisquina que... aspas, qualificou um monte de gente com diploma superior, só que você não fez um planejamento estrutural de como ligar essas pessoas ao emprego. Então o que aconteceu? Você teve um monte de pessoas, aspas, qualificadas, sem emprego num Brasil que investiu em ser agroexportador e simplesmente não tratou de complexidade produtiva. Né? Então ele não fez a lição de casa lá atrás. Então não adianta agora o cara vir fazer uma piada. Nem sabia que tinha terra crítica aí, mineral crítico, terra rara. Não sabia que não sabia falar crítico. Fez uma piadinha legal. Da hora sua piadinha. Mas ela reflete, na verdade, cara, um governo que ficou no poder por mais de 16 anos, 448 mais 4 da Dilma 12, mais 3, vamos por aí 15, mais quantos ele tá aqui? Mais uns, vai ficar mais 4, né? Então, ficou quase 20 anos no poder, e simplesmente não soube explorar, não são as terras raras somente, né? Tantas e tantas outras coisas que a gente poderia ter investido, a gente simplesmente não investiu. Hoje nós somos um país, como eu já falei, agroexportador, que importa tudo que importa no mundo, né? Porque a gente não consegue produzir nada. Então você tem um monte de engenheiro de Unisquina fazendo Uber e você falando que vai cuidar desse cara dando mais um auxílio. É isso. Tá? Então a piada do Lula é de muito mau gosto, porque no fim do dia ela trata desse problema, né? E assim, vamos lá. É um absurdo, cara, um presidente da república vir se orgulhar da sua própria ignorância. Se você realmente não sabia terras raras, eu também não sabia, cara. Se me perguntasse há 5 anos atrás terras raras, eu ia saber alguma coisa de química ali, mas não sabia que o Brasil tem essa abundância. No máximo, eu ia falar do que o Enéas fala, como é que é? A areia monazídica de Guarapari, né?
Eu não ia saber de fato disso. Só que se você tem um governo que é competente em termos de analisar os potenciais do Brasil, né? Não é você que fica rotando que descobriu o pré-sal, etc, etc. O mínimo que você precisava saber é que o Brasil precisava disso. E mais, eu vou dizer outra coisa também. Isso é uma coisa também que você tem que entender. Quando você abre um negócio, por exemplo, você abre um posto de gasolina, você vai lá, você vai investir o dinheiro e tal, você tem não só o investimento inicial para você começar a sua operação, mas você demora para o negócio entrar num ciclo de lucratividade. Algumas coisas no Brasil também vão precisar disso. Por exemplo, vamos supor que a gente não tivesse indústria automobilística. Estou dando um exemplo, vamos supor que a gente não tem. Se a gente fosse criar uma indústria automobilística, você pode por aí pelo menos uns 5 anos depois da sua criação de déficit. Porque você demora para pegar a manha do mercado, você demora para ter volume a ponto do negócio dar lucro. Né? Por isso que tantas montadoras vêm para o Brasil e elas investem, elas começam e depois não dá, e sai fora. A Jaque Motors é uma delas. Né? Veio para o Brasil, ofereceu um carro muito barato, uma garantia de 6 anos na época, fez propaganda no Faustão, não sei o que lá, pô, tinha tudo para dar certo, só que não consegue se adaptar às especificidades do Brasil, as jabuticabas, né? E aí acaba indo embora. Isso é para tudo. Então quando a gente fala, olha só, quando a gente fala de aumentar a complexidade do Brasil, você está falando de investimento de longo prazo que tem que começar, por exemplo, com o setor energético. Como é que você vai ter refino de terras raras? Como é que você vai ter indústrias aqui se a gente tem um grande gargalo chamado energia elétrica? Aí o Brasil, em vez de pegar e falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos aprender com o resto do mundo. Chama uma usina nuclear, uma empresa do exterior, vem pra cá, como todos os países do Oriente fizeram, tá? Os tigres asiáticos, todos eles fizeram isso. Chama a empresa que sabe fazer, vem cá, você é quem? Eu sou a João Nuclear Energetics. Vem cá, João, vem cá. Instale-se aqui e comece a fazer sua operação, porque eu quero aprender com você como é que você faz. Vou te dar um monte de incentivo fiscal. Comece a fazer. Aí você aprende e desenvolve sua própria indústria. É isso que os países que deram certo fizeram, né? Não, a gente não faz isso. A gente fecha o mercado para essas empresas, a gente não investe nisso e a gente faz o contrário. A gente pega e cedia a COP, né, em Belém do Pará para travar a gente. Não, vamos ver como esses países que se desenvolveram, né? Vamos ver como esses países todos que estão 1000 anos à frente da gente vão vir aqui cercear o nosso crescimento. Vamos pôr a mão na nossa cabeça, daqui você não cresce, que tem que respeitar o crédito de carbono, né? Aí o Lula vem e faz uma piadinha com terra rara. Bora. Ano que vem já tem uma reunião marcada com o seu Alexandre, com o Rui Costa, com o Conselho Nacional de Política Mineral. Eu vou criar um conselho ligado à presidenta da República. Ninguém vai colocar o dedo nos nossos minerais críticos de terra rara, porque é nossa e nós vamos tomar conta disso. Deixa eu falar uma coisa. Uma das coisas que as pessoas mais caem, uma das armadilhas que as pessoas mais caem, é nesse discurso pseudo-nacionalista, tipo, isso é meu e ninguém vai encostar, né? Durante todo o governo do PT a gente ouve que o petróleo é nosso, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso. Vou explicar pra você. Primeiro que assim, petróleo não é nosso coisa nenhuma, tá? No fim das contas a gente tem ali, eu não vou lembrar agora a porcentagem, mas é por volta de 18% sendo explorado de fato, sendo produzido pelo exterior. Porque assim, o que é produzir petróleo, gente? Produzir petróleo é basicamente tirar ele de onde ele tá. Isso é muito difícil, não é fácil. Tirar petróleo de onde ele está é uma atividade muito difícil. Ela pode ser muito simples. Por exemplo, você pega lá nos Estados Unidos, você já viu aqueles, ou em filme ou em jogo, que tem aqueles negócios gigantes rodando e aí vai tirando petróleo da terra? Aquilo é uma das mais fáceis que tem para tirar petróleo da terra, né? Você pega um lugar onde o petróleo está relativamente alto, né? Na terra, aí o que você faz? Você basicamente joga água pressurizada, porque a água é mais densa que o petróleo, e a água ela pressuriza ali aquela reserva e aí o petróleo jorra para cima. É basicamente isso. Quando você vai tirar, por exemplo, petróleo do oceano, cara, é muito difícil. Você precisa de operações específicas para aquele lugar. É uma coisa você precisa construir plataforma, é uma coisa muito difícil. E a Petrobras tem toda a condição de sair na frente em termos competitivos mesmo de todas as outras empresas. Só que, quando você produz o petróleo, então você tira o petróleo dali, você tem um tipo de petróleo que para cada lugar que você vai tirar, você tem um refino específico.
E investir em refino de petróleo é muito caro, muito difícil, muito trabalhoso. Novamente, é um investimento que às vezes demora 5, 6, 7, 10 anos para ele começar a te dar lucro. Então o que a gente faz? Muito por conta também do nosso gargalo em refino de petróleo, a gente abre leilões de exploração e outras empresas ganham esses leilões. Então, quando você olha o Lula falando, o petróleo é nosso, isso é mentira. Grande parte do nosso petróleo, essas empresas retiram do solo e pagam os royalties. Tá? E beleza, a gente teria que analisar caso a caso onde valeu a pena ou não valeu. Nem saberia te dizer. Você tem que pegar caso a caso aqui e ver. O fato é uma mentira que a gente entende o Brasil como o petróleo sendo nosso. Isso é uma mentira. Tá? Isso é um absurdo. Atrelado a isso, a gente faz uma outra coisa que é absurdo, que, não sei se você sabe, chama conteúdo local, tá? Conteúdo local, basicamente, é você estipular que até a terceira instância de prestação de serviço para exploração de petróleo, a empresa, ela tem de ser brasileira. Já falei várias vezes aqui. Então, por exemplo, você vai construir uma plataforma de petróleo. A empresa que constrói a plataforma tem que ser brasileira, tá? Para você construir essa plataforma, você precisa de mangueiras de borracha. As mangueiras de borracha têm que ser feitas por uma empresa brasileira, tá? Para você entregar a borracha para quem vai fazer a mangueira de borracha para colocar na plataforma de petróleo, você precisa também de uma empresa brasileira. Isso não é uma coisa boa quando você não tem acesso às melhores coisas do mundo para aquela cadeia de produção. Quando você fecha o mercado de uma forma onde você não tem acesso ao melhor jeito de explorar ou produzir borracha, o melhor jeito de explorar ou produzir mangueiras, etc., você não consegue uma cadeia competitiva. E aí você tem basicamente uma artificialidade. Você tem um presidente falando que o petróleo é nosso, nós vamos desenvolver a indústria brasileira e nós não desenvolvemos. Tá? Mesmo também porque a gente tem uma legislação tributária e trabalhista absurda aqui no Brasil, mas enfim, isso é para outra live. Então, o petróleo não é nosso coisa nenhuma. E as terras raras não vão ser nossas coisas nenhuma. Sabe por quê? Porque no fim do dia a gente vai continuar sendo um país verdadeiramente entreguista. Nós não temos sequer energia elétrica para refinar a terra rara. Eu não estou nem falando para fazer o produto final com a terra rara. Eu estou falando para você não pegar uma pá, colocar num saquinho e entregar ela para o americano para você refinar ela e vender ela mais caro. Nem para isso a gente tem energia elétrica. Que dirá para usar isso daí para alguma coisa, né? Então, isso é só uma falácia do homem. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.